Fala pessoal, quem fala é o Eduardo Maxwell, diretamente da minha humilde casa aqui em Gramado. E hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu tive que foi vender brigadeiro no sinal. Muitos que podem estar aqui assistindo, muitos, espero que muitos que assistam esse vídeo devem pensar que eu passei fome, passei necessidade, tive que vender brigadeiro no sinal, mas não tem nada a ver com isso. Eu vou contextualizar um pouco para tu entender do que eu tô falando e por que eu fiz isso, eu tive que fazer isso. Eu tinha por volta dos meus 20 anos, 2018, 2019, e eu tava passando por uma fase muito complicada, digamos assim, pessoalmente, em questão de relacionamento. Tinha terminado um namoro e tava numa depressão assim que só quem passa, que se tu já passou, tu sabe do que eu tô falando. E nesse meio tempo, eu trabalhei muitos anos, desde os meus 16, já tava com 20 anos, desde os meus 15 eu trabalhava como garçom, chapista, em restaurante e eu estava cansado da minha cidade. E juntou tudo isso, eu estar cansado do local, da cidade, mas esse fim desse relacionamento, esse término que eu passei que estava me incomodando, mexendo com a minha cabeça. E a minha tia morava em Santa Catarina, minha falecida tia Thaís, e ela estava visitando o Rio Grande do Sul, visitando a minha avó, né, a mãe dela, e me surgiu simplesmente a ideia, de um dia para o outro, de uma semana para outra, de me mudar para Santa Catarina. Pedi para sair do restaurante que eu trabalhava, juntei as minhas malas e num sábado de manhã fui embora para Santa Catarina. Até me lembro certinho desse dia, minha mãe que me acorda, me dá um abraço, né, triste por eu estar me mudando, um abraço frio, gelado. E, e eu me mudei para Santa Catarina. Então são três coisas que de fato eu aprendi fazendo isso. Eu aprendi nessa experiência onde eu estive em Santa Catarina por uns 3, 4 meses mais ou menos fazendo isso que eu vou te falar agora. Número um, o teu nome, o teu currículo, currículo vitae, o papel currículo não presta pra porra nenhuma, não serve pra nada. Por quê? Qual que era o meu pensamento quando eu me mudei para Santa Catarina, na cidade de Palhoça? É do lado de São José, ali um pouquinho antes da ilha de Florianópolis, Palhoça, é a segunda, terceira cidade ali antes de Floripa. O que eu tinha na minha cabeça? Pô, vou mudar para Santa Catarina, lá tem muito trabalho, lá tem muito restaurante, tem muito negócio e vou trabalhar de garçom, vou trabalhar de chapista, lá vai ser fácil arrumar um emprego, digamos assim. Então o que eu fiz? Na primeira semana, minha tia ainda foi bem tranquila. Não, Dudu, fica aí, tá de boa e tudo mais. Fiquei ali aquela uma. Não, não fiquei uma semana, deu uns 4, 5 dias. Nesse meio tempo, eu montei o meu currículo, o meu papel, o currículo, e fui entregar. Entreguei por todos os restaurantes daquele bairro lá de Aririú, que é o nome do bairro lá de Santa Catarina. E entrei em contato com o dono, falei com todo mundo. Sempre ficava naquela, vou te chamar, vou te chamar, vou te chamar, e nunca acontecia. Então a primeira coisa é, teu currículo não presta pra nada, tá? Segunda coisa, essa é a que eu acredito que é a mais importante desse vídeo. Não, não é não, a terceira é a mais importante mesmo. Essa é a segunda coisa, que é o quê? Quando tu quer, tu dá um jeito. Quando tu precisa, tu vai lá e faz. Tu precisa, tu vai lá e dá um jeito e realmente cumpre com aquilo que tu quer fazer. Por que eu resolvi fazer isso? Depois de 2, 3 semanas, um mês, sem ninguém me chamar, sem começar a trabalhar e as contas chegando, a minha prima morava junto, a minha prima Érica, com a minha tia. O que a gente pensou? E se a gente vendesse brigadeiro? Pô, surgiu essa ideia numa conversa, né? E se a gente fizesse isso? Surgiu na conversa e acabou que essa ideia amadureceu, foi mais pra frente, porque ela também não estava conseguindo arrumar trabalho, ela também tinha se mudado mais ou menos na mesma época que eu. E acabou que juntou, né, a fome com a vontade de comer, a vontade de um, a pira do outro, a pilha do outro, para fazer. E foi feito. A gente juntou uma grana que a gente nem tinha, pegou 50 pila lá, cada um, não sei da onde, fomos no Atacadão lá, um Mercadão, acho que é o Macromix, se eu não me engano. Compramos uns insumos bem meia boca para fazer, mas a gente fez. A gente pegou o Uber, foi lá, comprou, levou para casa e fez. Mas quero que tu entenda, fazer brigadeiro de panela para tu comer na panela é uma coisa. Agora tu fazer 50, 100, 200 brigadeiros para vender é outra muito, muito 500.
que a gente fez? Pegou umas caixinhas lá da minha tia, que ela tinha uns potes mesmo, nos adornamos dos potes, compramos os insumos, fizemos, deu uma trabalheira até a gente aprender que primeiro tem que fazer o brigadeiro de ninho branco, depois o de chocolate, depois de amendoim e assim por diante, para não sujar tantas panelas ou não precisar estar lavando. A gente levou muito tempo. E para quem faz brigadeiro sabe, tem que fazer no fogo baixo, demora. Então tem tudo isso. A gente tirava, botava ali no plástico filme, botava na geladeira e no outro dia enrolava as bolinhas e saía para vender. E quando a gente saiu para vender a primeira vez, foi vergonhoso. Porra, eu, 20 anos, ainda era magrelão, mas sempre fui bonito, boa pinta. Magrelo, que tem, a gente tem esse ego, né, de achar que é importante, não sei o que os outros vão pensar e papapá. Que eles vão pensar de mim de oferecer? Então a gente começou a oferecer em volta ali de onde a gente morava num condomínio, saía, oferecia para as pessoas na rua e não vendia, né, digamos assim. A gente vendeu essa primeira remessa, entendeu? Pô, beleza, agora a gente precisa de insumos melhores, fomos lá, compramos uma bacia melhor para a gente poder oferecer melhor esses brigadeiros. Então esse é o ponto. Quando tu quer, quando tu precisa, quando a água bate na bunda, tu dá um jeito, vai lá e faz. A terceira coisa, que é realmente a mais importante aqui desse vídeo, é que história vende mais do que qualquer coisa nesse mundo. Uma boa conversa, uma boa história de fato vende mais que todo mundo. O que a gente fez? Nessa primeira semana a gente vendeu em torno ali do nosso local onde a gente morava e a gente estava tentando vender os empréstimos consignados. A minha prima trabalhava com isso na época. A gente ia lá no endereço lá, fazia umas ligações, tentava prospectar os leads e tudo mais. E depois dava ali 17, 18 horas, a gente saiu e ia tentar vender ela perto de casa. Mas a gente pensou, pô, aqui do lado tem uma sinaleira. E se a gente fosse tentar oferecer ali para vender? Dito e feito, saímos lá e oferecia, pô, o carro, a sinaleira parava, baixava o vidro do carro, quer comprar o nosso brigadeiro? Não. Quer comprar o nosso brigadeiro? Não. Quer comprar assim? Não. O que a gente pensou? Cara, tá difícil de vender, só oferecer. E se a gente inventasse uma história? Não inventasse, que de fato a gente realmente queria fazer, eu queria fazer, ela também queria fazer. O que a gente ia dizer? Em vez de a gente dizer que está só vendendo brigadeiro, a gente vai dar um motivo do porquê que estamos vendendo o brigadeiro. E qual que foi a história que a gente contava para as pessoas. Eles abaixavam o vidro ali e oferecia, em vez de só oferecer, quer comprar um brigadeiro, a gente chegava e dizia, estamos vendendo brigadeiro para poder fazer cada um com o seu, né? Cada um com a sua bacia. Eu estou vendendo brigadeiro para mim poder fazer minha faculdade de marketing. Na época eu realmente queria fazer uma faculdade de marketing, hoje eu não quero mais, eu tinha dado início, não finalizei, acho que fiz um semestre só. E o que a gente entendeu? Pô, sempre quando a gente conta uma história, conta que a gente quer fazer alguma coisa, conta de onde a gente veio, quando a gente conversa, a gente vende muito mais fácil. Mas claro, tinha que ser jogo rápido, né? Porque a sinaleira fechava, tinha aquele tempo, abria e ia todo mundo embora. Mas a gente entendeu que toda vez que a gente contava uma história, contava de onde a gente veio, se tornava muito mais fácil de vender. Então, são essas três coisas. A primeira, teu nome, teu currículo não serve pra nada, tá? Isso não quer dizer nada se tu não tá num núcleo conhecido, onde as pessoas te conhecem. Segundo, quem quer realmente dar um jeito, quando a água bate na bunda, tu vai dar um jeito, vai fazer o que precisa ser feito, sem choro. E terceiro, que é a mais importante, história vende. Vende mais do que tu só oferecer o teu produto, só oferecer o teu trabalho. Então, sempre que tu conta uma história, tu traz um enredo, um motivo, tu instiga a pessoa a te conhecer mais, saber mais do porquê que tu está fazendo aquilo, tu tem muito mais facilidade para vender. Então é isso. Essas são as três coisas que eu queria te falar sobre esse vídeo, sobre o que vender brigadeiro no sinal me ensinou. De fato, espero que tu tenha gostado, tenha assistido até o final. Eu convido você a curtir, é de graça, não te custa nada curtir o vídeo, se inscrever no meu canal e até a próxima. Tamo junto.